Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu espero muito que o vídeo de hoje consiga transmitir algo para você, consiga contribuir na sua jornada de uma forma que você tire lições práticas, né, para você aplicar no dia a dia, né, que você consiga compreender o seu processo de maneira consciente para extrair os aprendizados que Deus esteja tentando te mostrar. E para isso, a frase que vai começar a nossa reflexão é: se Deus é bom, por que Ele permite processos dolorosos? Eu já fiz essa reflexão sobre a minha própria história e algumas pessoas, Deus me deu a oportunidade de ouvir a seguinte pergunta: Amanda, se Deus é isso, então por que Ele permite que a gente sofra? Né? E uma outra frase que me marcou de uma amiga foi: eu não mereço isso, cara, porque eu passo por isso, né? Então, muitas vezes a gente realmente se questiona, mas por que isso? Por que isso? E é muito importante a gente estar atento ao qual o propósito mesmo, né? Do mesmo jeito, em outro ponto, eu já vi pessoas em que passaram por dores, por sofrimento. Todo mundo tem dor, ninguém passa nessa vida ileso. Eu sempre falo isso, todos nós teremos problemas, aflições e dores. A diferença de uns para os outros é o que eu faço com essa dor, o que eu consigo extrair dessa dor que a vida me proporciona, né? E que eu consiga enxergar qual é o propósito de Deus nisso, né? E Deus nos chama realmente para uma vida de propósito, né? Deus nos chama para viver compreendendo qual é o propósito dele em nossa vida, e às vezes a gente é convocado através da dor. Por quê? Quando a gente realmente passa por um processo doloroso, a gente se põe a refletir mais, a rever nossos valores, a rever nossos comportamentos, né? Então, e Deus chama isso porque além dele conhecer a nossa intimidade, sem mesmo que eu transmita isso em pedido e em oração, porque ele sonda os nossos corações, ele sabe que para eu viver aquilo que eu quero, que ele mesmo um dia, né, já revelou, colocou no meu coração, poxa, mas Deus que colocou no meu coração um pedido, algo, uma realização, se ele mesmo me deu essa revelação, por que eu passo por isso? Porque a gente precisa ser realmente transformado. Então, muitas vezes a gente precisa, eu digo que é trocar itens da nossa bagagem da vida, né? Então, desapegar de alguns comportamentos, de sentimentos. É um processo realmente de transformação interior, né? E isso Deus nos leva a fazer por meio dessa dor, né? Então, os processos dolorosos, eles têm uma finalidade, e é muito importante que a gente consiga viver essa fase, que é o deserto, que, né, a gente tanto fala na jornada cristã, né? Então, eu tô pelo deserto, passando pelo deserto. É essa fase difícil, né? A fase difícil e dolorosa da vida, através de uma situação que aconteceu em determinado momento, né? Uma porta fechada, ou várias portas fechadas, eu tive isso, né? Várias portas fechadas, tudo dando errado, o emprego não dava certo, a amizade não dava certo, e aí tudo vai desmoronando, e às vezes a gente é chamado a uma desconstrução de várias coisas realmente em várias áreas da nossa vida, né? Às vezes você fala, não é só minha vida financeira tá um caos, é tudo, não. É porque é a bagunça que Deus faz realmente, né? É porque saiu do nosso controle, mas é muito, muito importante a gente estar atento a extrair os aprendizados. Então, é a gente se colocar em reflexão na presença de Deus. Senhor, qual é a importância disso na minha vida? Qual é o teu propósito disso na minha vida, né? Para que ele possa responder ao nosso coração. E é importante que Deus responde isso ao nosso coração constrangendo. Eu costumo dizer que Deus constrange a gente. Realmente, esse constrangimento é algo que a gente sente, aquilo que você faz já não te agrada, você sente uma coisa estranha no coração. É como se você mesmo repreendesse determinado pensamento, determinada postura, determinado padrão de comportamento. E acredito muito que, além dessa convocação que Deus faz com a gente, a ciência também vem para mostrar isso pra gente, que o nosso cérebro, ele aprende com os erros, né? Então, existe uma explicação científica de que a gente aprende por erros e desconforto, né? Então, quando você tá desconfortável, por exemplo, você busca uma outra alternativa. Você é obrigado a pensar em novas rotas, você é obrigado a rever suas estratégias, né? Você se propõe a... É como se você fizesse uma reprogramação mental. E aí é quando a gente volta para a palavra de Deus, quando Deus fala, sejais renovados pelo poder da vossa mente, né? Então, muitas vezes a gente acha que
essa dor tá desconexa do que a gente sonhou, do que a gente um dia pediu, né? Às vezes a gente acha, mas o que tem a ver? Eu pedi uma coisa, eu tô vivendo isso, isso e isso, mas é porque esse processo todo que você tá vivendo é como se fosse gerar um produto que vai ser diferencial para você viver a sua próxima jornada. Então, Deus realmente permite esses processos dolorosos para que a gente consiga extrair as lições e aprendizado para colocar em prática na próxima fase, né? E é interessante que a neurociência, ela realmente explica isso, que quando você sai da zona de conforto, quando você enfrenta dificuldade, quando você lida com a frustração, tudo isso desenvolve em você uma nova mentalidade. Né? Qual é a tendência? Você, peraí, se não deu certo isso, vou tentar de outra forma, né? Então, se não deu certo o relacionamento, que tipo de comportamento eu tive que não deu certo e que às vezes até se repetiu isso? Portas de emprego que se fecharam, será que é Deus me direcionando para um novo negócio, uma nova forma de ganhar dinheiro? Por que eu passei por um trauma na minha infância? Por que eu já ouvi relatos de pessoas que eram muito traumatizadas porque sofreram abandono afetivo. Mas o que eu faço então com essa dor? Qual é o propósito? Né? Então, entender que Deus tem, através daquela sua história de dor, uma transformação para você gerar um produto em Cristo em outras vidas. Né? Então, pegar aquela dor e transformar em algo que edifique as pessoas que estão também naquela jornada, mas com amor. Né? Já vi muita gente viver de sofrimento. Então, porque eu fui abandonada, porque meu pai, porque minha mãe, porque isso. O que aconteceu, né, não foi para você simplesmente guardar para você aquela dor e você curtir, você ficar ali embalsamando, né, aquela dor. Aquela dor, ela teve uma função e é muito importante que você entenda qual é a função, que eu não consigo te dizer, era para isso, isso e isso. Por que ninguém consegue dizer qual é a função da dor na vida do outro? Porque é algo tão íntimo, tão pessoal, que o que eu te digo busque em Deus qual é a função da sua dor. Amanda, mas eu fui traída, ou eu sofri violência. Então entenda, né? Às vezes a sua dor vai te fazer chegar a uma pessoa transformada em relação às suas características pessoais. Por exemplo, colocar limites saudáveis. Às vezes aquela sua reflexão, aquele acontecimento foi necessário, a função de te transformar em um ser que sabe colocar limites saudáveis, é uma pessoa mais resiliente, mais amável, né? Uma pessoa mais, até mesmo misericordiosa, às vezes uma pessoa emocionalmente curada, mais disciplinada, né? Então, a dor, nenhum processo doloroso vem simplesmente para causar um mal, né? Inclusive, Deus fala isso, que o mal presente não se compara com a glória que há de vir, né? Então, entenda, se você passa por algo doloroso, ele está realmente ligado com algo que você vai colher no futuro, mas é importante você entender quais são os pequenos resultados desse processo que você está passando. Eu vejo muito como se fosse um processo de produção de uma indústria. Então, você coloca um insumo, né? E aí, às vezes até mais de um insumo, para aquilo gerar um determinado produto. Quando a gente tem um determinado sonho, a gente almeja um determinado produto. Então, a gente já imagina o produto pronto. Para eu adquirir esse determinado produto, eu preciso passar por um processo. E é importante que Deus, é como se dissesse assim, Deus vai abençoando ali tudo que nós fazemos. Chega um determinado momento que a gente fala assim, não, tudo bem, Deus, segundo a tua vontade. Ele fala, então vamos aqui, vamos lá, vou conversar com você. E aí é quando ele convoca a gente para essa etapa dolorosa, né? E que a ciência ainda vem para o pós-traumático. O que é o crescimento pós-traumático? É após um processo doloroso, de dor, fases difíceis, né? Uma fase em que te gerou realmente aquele trauma. Para sempre, né? Talvez a gente nunca esqueça determinados traumas e dores, né? A menos que tenha, sei lá, Alzheimer, você esqueceu, sofreu amnésia. Mas realmente o cérebro, isso não quer dizer que você vai esquecer e deixar para lá, não. Você vai compreender que aquilo teve uma função de transformação na sua vida, né? Então, o que é o crescimento pós-traumático? A pessoa sai desse processo
com outra percepção do que passou, do que sofreu. Ela entendeu o porquê, o que causou, qual foi a contribuição dela naquilo ali, qual foi a permissão, por que aquilo aconteceu, né? O que ela pode fazer de diferente com aquilo ali, como que ela pode evitar para aquilo não acontecer novamente. Você deixou de ser, e esse processo é doloroso, né? Porque a gente acaba tendo que fazer é como se a gente tivesse que deixar o nosso eu anterior realmente. Então, é deixar o antigo para viver o novo, e Deus fala isso também, né? Então, é trocar um pensamento, uma forma de ver a vida, uma reflexão que você tinha. Mas uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, mas é porque eu gostava dessa cidade, e que não sei o que, e eu não sei por que eu vim pra cá, e eu ouvi, de repente eu falei, e se você mesma tá dizendo que não sabe por que veio pra cá, e você não tem essa resposta, então você tá buscando a fonte errada. Entenda em Deus qual é o propósito, por que eu tô aqui, será mesmo que é pra eu estar aqui? Se essa infelicidade e tristeza for um sinal de Deus de que eu estou desalinhada ali com o propósito de Deus. Entenda que por que eu levo as minhas situações para Deus, por que eu levo as minhas condições e as minhas demandas para Deus, porque é como se eu fosse fazer um alinhamento. Deus tá aqui, eu tô aqui, e aí de repente eu preciso entrar nesse alinhamento com Deus para Ele realmente encaixar o quebra-cabeça na minha vida. É o nosso GPS, né? Então, às vezes aquilo já é um sinal de que Deus tá, olha, tá errado, você tá no caminho errado, você tá no sentido errado. O objetivo é o mesmo, não é para você desistir de determinado objetivo, mas não é por esse caminho. E para finalizar, eu quero fazer algumas reflexões com vocês, né? E eu espero que vocês consigam chegar a alguma resposta. Muito provavelmente vocês não cheguem a resposta nenhuma com um dia, 2 dias, 3 dias, mas são questionamentos que fazem a gente ter uma consciência durante a nossa vida, e eu aconselho realmente a escrever, né? Porque quando a gente tira essas perguntas da nossa cabeça, quando fala, mas eu vou fazer de cabeça, não funciona, né? A gente precisa realmente visualizar, porque quando a gente escreve, é como se a gente vivesse uma experiência, né? Aí tem a ver com questão de coordenação motora fina, enfim, entre outros assuntos. Mas isso faz com que você realmente consiga transmitir, e vendo essa informação, você consegue transformar isso de outra forma. Então, só ter em mente não dá. Então, o que eu quero que você escreva? Qual processo eu estou vivendo hoje? É uma perda? É porta fechada? É um abandono, né? 2, qual é o propósito de Deus com essa dor que eu não esteja enxergando, né? 3, qual é a possível versão que Deus está tentando, através dessa dor, me transformar? É uma pessoa mais forte? É uma pessoa equilibrada emocionalmente? É uma pessoa curada? Eu preciso me curar de algo? Porque, entenda, todos nós temos dores, traumas, problemas do passado. O problema não é teu problema, é a repercussão disso em nossa vida. É a mesma coisa que ter uma dificuldade de memorizar. É o quanto essa dificuldade impacta a minha qualidade de vida. Impede de que exatamente? Então, a questão em si não é ter ou deixar de ter. Eu perguntei pra ela, Carolina, todo mundo tem problema? Claro, todo mundo tem problema, né? Então, a diferença é como as pessoas reagem a esses problemas. E é isso, não é a ausência ou a presença de uma dor, mas é entender qual é a função dela na sua vida, né? E aí entender o impacto dela. É o que você faz com essa dor, né? Você embrulha e dorme com ela, né? No colchão quentinho, ou você olha para ela e fala assim: ei, minha filha, qual foi a tua função na minha vida, né? Então, é entender na presença de Deus o que Deus tem para você diante daquele processo doloroso, né? E eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a refletir, a expandir sua mente, né? A visualizar seus cenários daqui para frente, não apenas esse processo, mas qualquer dificuldade que você enfrentar, porque a vida vai ter sempre, né? Uma dificuldade, um problema pra gente enfrentar, e a gente tem que entender aquilo ali como um desafio pra gente galgar, né? Que eu não gosto muito dessa palavra, mas é realmente você andar degraus, você subir degraus na sua maturidade, no seu crescimento pessoal, e você identificar quem você era,
quem você pode se tornar depois de tudo isso, né? Então, é visualizar o que Deus está querendo te tornar após isso, né? Compartilha, curte, comenta, fiquem à vontade. Se quiserem contar as histórias, algum testemunho, isso me ajuda muito também, isso me inspira, isso mostra que, de alguma forma, eu tô conseguindo ajudar vocês. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!